Pode? Tem que contar 1, 2, 3 para mim. 1, 2, 3. Gravando. Boa noite, pessoal. Muita paz para todos. Mais uma vez, mais um aniversário, 12 anos da nossa comunidade espírita Irmã Lúcia, mais conhecida hoje como CEIU. Bem, assim como o ano passado, eu não posso estar aqui presente com vocês pessoalmente, mas em espírito e sempre aqui presente, vibrando para a nossa comunidade. Existem 3 coisas na vida de um ser humano, na vida de um homem encarnado, que dizem que se ele fizer, ele será um ser humano completo e realizado, que é plantar uma árvore, escrever um livro e ser pai. No caso de uma mulher, ser mãe. Em nosso caso, a gente plantou essa árvore, essa semente junto com a Anice, a Kátia e todos esses trabalhadores e voluntários que fazem a nossa comunidade. O livro que a gente vem escrevendo é o livro da vida, do espírito imortal nessa comunidade de todos nós. E o casamento, não só físico e pessoal, mas com todos esses trabalhadores e voluntários que nos sentimos irmanados com o mesmo objetivo de fazermos os outros como as pequeninas pontes que somos para que muitos cheguem ao Pai. Feliz aniversário, CEIU, e a todos que estão aí, um grande abraço e muita paz. Boa noite. Alô? 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 Escutam? Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nesse dia especial. Pode ligar, por favor. Obrigado. Que vocês me permitam, no tema do dia de hoje, amai-vos e instruí-vos, casarmos essa informação juntamente com a história da nossa CEIU. Né? Só podemos falar aquilo que geralmente vivenciamos. Né? Eu tive a oportunidade, né, a misericórdia de estar aqui nesta casa há 10 anos atrás. Então pude participar desta nova sede, porque na realidade a CEIU ela se iniciou, né, há 12 anos atrás, na casa do José Fernando e da Eunice. Né? E eu ainda tive alguns meses que eu pude participar desse embrião, vamos dizer, da CEIU que é hoje, né, na casa, na residência deles. Né? E é muito interessante, porquanto me recordo, como se diz, né, a gente chega no Espiritismo geralmente por 2 motivos, né? Pelo amor ou pela dor, como se costuma dizer, né? Eu tive um misto, né? Já conhecia o Espiritismo, lia, desconhecia a existência da CEIU, né? Frequentava ocasionalmente um centro espírita, vez e outra, aqui em Blumenau, mas ainda, por aquela fase, de repente, da vida, por algum momento, pelas afinidades, porque muitas vezes nós nos achegamos em alguma religião, em alguma casa religiosa, né? Mas, por algum motivo, nós não permanecemos nela. E está muitas vezes na questão da afinidade. Não é aquele local, não tem nada a ver com a casa ou a instituição religiosa em si. Mas não é ainda, vamos dizer, a tampa da nossa panela, né? Religiosamente falando, né? Espiritualmente falando. E eu havia já lido alguns livros, na minha ignorância culta, né? Acreditava que conhecia o Espiritismo, né? Sabia o que era o Espiritismo, por saber alguns livros, alguns textos, alguns conceitos, verbetes, vocabulários em decoreba, ou ter algum leve entendimento
hoje eu diria, né, um leve entendimento, mas na época, né, a prepotência é muito grande, a gente achava que sabia alguma coisa, né? Mas a vida é uma caixinha de surpresas, né? E eu me vi acometido de fortes dores na área do tórax. Fui fazer um ultrassom e descobri que eu tinha pedra na vesícula. Então, quem já teve pedra nos rins ou na vesícula sabe que é uma dorzinha chata, né? Muito chata. E eu tinha uma amiga, na época eu trabalhava num banco na cidade, e essa amiga me falou que ela estava indo com uma outra amiga numa casa, eles tinham atendimento espiritual. Na época havia uma incorporação de um médico que fazia atendimentos públicos. E opa, né? Vou lá, né? Quando a coisa aperta, a gente, né? É chá de café, é ervinha daqui, é aquele remédio que o amigo receitou. A gente tenta de tudo, né? Mas tudo bem, eu já era espírita. E eu fui lá, até me recordo, meu, estava cheio, né? Era uma sala mais ou menos nesse corredor aqui, da metade desse corredor, creio eu, né, Nice? E estava cheio, né? Eu ganhei uma fichinha, mas tudo muito disciplinado, horário de início, horário de final, né? Porque é muito desgastante esse tipo de trabalho. É muito fácil você exigir, né? Como eu já vi pessoas, mas você não me atendeu, não sei o... Nossa, é muito fácil e é compreensível. Muitas vezes a pessoa está com problemas, está desajustada, está debilitada emocionalmente, mas é um trabalho desgastante para o médium. E naquele dia eu não pude ser atendido, né? Não deu tempo, muita gente. Então eu sentei, como eu adoro o tema espírita desde novo. Sentei, já que eu vim aqui, vou aproveitar e vou me saborear pelo menos a palestra, né? Eu lembro que aí adentrou aquele senhor, né? Na sala, né? Ainda tinha cabelos escuros, né? Não tinha barba, né? Estava com os olhos esbugalhados, tinha voltado de um transe mediúnico, avermelhado, e proferiu uma palestra que eu ri muito. Eu ri muito nessa palestra, foi muito engraçada. Esse pernambucano é muito esperto, né? Se ele dá a chicotada, ele também às vezes sabe prender a gente pelo riso, né? E eu adorei, amei, mas não pude retornar mais. Naquele período fiz a minha operação, tive um período de convalescência, recuperei-me e lá por volta de maio, ou seja, 10 anos atrás, eu voltei, já convicto de que achei, né, a casa espiritual que eu procurava, né? E ali fiquei. E sou muito grato por isso. O Fernando, então, José Fernando, Zé para uns, eu ainda costumo chamar ele de Fernando. E acho que vai morrer assim de acordo com o meu grupo de inteligência, né? Então, e o Fernando proferiu várias palestras e montou a primeira turma, da qual tive a felicidade de fazer parte, que foi a primeira turma de estudo de espiritismo e mediunidade, na casa dele e da Nice, né? E ali, naquela simples organização, estava já completo uma casa espírita. Tínhamos a palestra pública, voltada ao conhecimento e à cobrança, porque uma coisa que eu descobri com o passar dos anos, né? O tempo amolece as pessoas, é incrível, né? O Fernando hoje é muito calminho, hoje, né? Acho que deve ser alguma técnica que ele viu para segurar a gente, que a gente se melindra com muita facilidade, né? Então ele é calminho hoje, né? Claro que com o grupo de trabalhadores e voluntários que se formou na época, nós tínhamos as paulestras, né? A gente costumava brincar entre nós, né? Então era uma cobrança realmente de melhoramento moral, né? Recordo-me de várias vezes de eu ir para casa e chorar, sinceramente, chorar, verdadeiramente chorar mesmo, de desapontamento comigo mesmo, né? Pelas minhas falhas,
pela minha pequenez, pela minha ignorância e prepotência, né, de até então. Me recordo que, nossa, essa autocobrança, que é uma característica que ainda permanece aqui na nossa casa espírita, ela me foi muito, muito proveitosa. E eu, assim, digo para vocês, se vocês saem melindrados de uma palestra, eu sempre penso e digo, que ótimo, que saiam melindrados. Mas lembrem que o melindre é filho do orgulho. O melindre, pelo menos, é o orgulho que vem à tona. É a única forma da gente reconhecer, poxa, eu tenho orgulho. Se você saiu melindrado em algum momento, ou com um parente, com algum vizinho que lhe falou alguma coisa, é porque temos orgulho muito nos nossos corações. É preciso ter isso na mente, para não cair na vingança, no desculpismo, de querer culpar o outro. O palestrante que, quem ele pensa para falar isso? Ou quem pensa aquele colega de trabalho para me ter dito aquelas mentiras que muitas vezes são verdades, né? Porque a pessoa que não gosta de nós, muitas vezes fala mais a verdade do nosso caráter do que o nosso amigo, que fica receoso de nos contar realmente quem nós somos, para não nos magoar, para nós não fazermos becinhos e corrompemos relações. O amigo geralmente anda em cima de ovos conosco. Já como dito, o inimigo, né? Ele é muito mais sincero. Claro que às vezes, né, tem uma intenção perniciosa. Mas a essência, às vezes, nós temos que analisar a crítica alheia. E ali naquela simples casa, tínhamos a palestra pública, o curso, então, de Espiritismo, tínhamos o passe, após a palestra, já dentro de uma filosofia de trabalhar técnicas dispersivas, na qual a Kátia e a Anice já estavam lá dentro. Era um quartinho muito pequeno, cabia 2 pessoas para ganhar passe. Depois, no máximo, conseguimos arrumar para uma terceira. Era uma salinha da área de fora da lavação deles. 3 pessoas, imaginem. Havia naquela época 30, 40 pessoas, era muita gente quando tinha lá dentro. Hoje, ultrapassa 100 pessoas aqui dentro. 150 fichinhas hoje. Ontem também. Tínhamos também, na cozinha deles, a mesa de refeição virava a livraria, a biblioteca, na qual tinha os livros de doação, mas a maioria eram propriedades do Fernando, em que ele disponibilizou para o estudo das pessoas. Tínhamos também, sim, os tratamentos especiais para atendimento. Naquela época, o Fernando tinha a psicofonia, mais conhecida como incorporação, de médicos que se apresentavam para o tratamento mais especializado. Sim. Enquanto a Débora, a filha deles, que está aqui hoje, era ainda um bebezinho, se encontrava trancada dentro do quarto deles, o restante da casa virava banheiros, tudo totalmente coletivo. Né? Então, muitas vezes, as pessoas eu vejo criticarem ou pedirem até mesmo, poxa, eu quero ser um trabalhador, eu quero fazer alguma coisa de bom. Você realmente está preparado para isso? Realmente é o que você quer? Não são aplausos, né? Eu espero. Porque aí a gente cai do cavalo. A gente espera reconhecimento, aplausos. Mas você está afim de realmente ao ponto de doar a sua privacidade, se não tem mais casa. O Fernando e a Anice não tiveram mais casa durante pelo menos os 3 anos ali. Né? E nós continuamos um pequeno grupo. Então um dia o Fernando e a Anice caminhando, né, na rua Amazonas, os espíritos, creio que a irmã Ana, na época a irmã Mary, era um outro espírito que era responsável pela área de fluidoterapia da casa, o passe. Naquela época era a irmã Mary, inclusive foi amiga da Anice, quando encarnada. Ela aplicou um passe concentrador na área gástrica dela, né? Ou seja, deu uma tremenda dor de barriga na Anice na caminhada. Isso é verdade. Mas o passe é brincadeira, tá? Não, o espírito não fez isso, não. E eles pegaram um caminho diferente aqui e passaram na frente dessa casa. Era uma casa amarela, não tinha
Só tinha essa parte de madeira aqui que vocês veem hoje, né? Estava para alugar, foi conversado com o grupo na época. 99% ficou receoso de alugar, como é que a gente ia pagar isso, né? Mas o Fernando, por livre e espontânea pressão, nos fez adentrar, né, na contratação dessa casa. Que bom, né? Que bom, porque se dependesse de nós, da nossa fragilidade, na nossa falta de fé, não teria essa casa hoje aqui. Então, esses alicerces, nós devemos sim ao senhor José Fernando, estarmos todos nós, trabalhadores, voluntários e frequentadores aqui, todos nós que já tivemos algum tipo de auxílio, devemos sim a ele, e claro, né, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Porquanto a Eunice também se privou junto dele completamente da sua vida privada, em muitos momentos. Muitos de vocês que são frequentadores não sabem, mas nesses anos todos, aqui pelo menos na CEIU, apesar de todas as nossas dificuldades, sempre teve um grupo consideravelmente grande de auxílio, para dividirmos os trabalhos administrativos, espirituais, financeiros, de alguma forma. Mas eles, além de terem fundado a CEIU, são fundadores também de um centro espírita em São João Batista, que é o Amor em Movimento. Os dois. E durante muitos anos, eles mantiveram, através dos recursos próprios deles, a manutenção daquela casa. Sem em nenhum momento nos falar ou pedir apoio, mesmo nos momentos de maiores dificuldades deles, mesmo nos momentos que eles não tiveram recursos financeiros, não tiveram ganhos materiais para poder mantê-lo. Nesses anos iniciais, nós o sabemos, e é justo comentar que chegaram a passar fome, enquanto davam cestas básicas recebidas em doações para pessoas carentes e instituições na cidade de Blumenau e São João Batista. Muitas vezes ficaram tristes ou desorientados, porque é difícil você ter um bebê em casa e olhar para a geladeira e não ter o que dar de alimentação. Mas Papai do Céu sempre é muito sábio e justo, e o Fernando e a Anice sempre tiveram muita fé e muita força de vontade, e sempre uma solução, muitas vezes não é a solução que desejamos, mas sempre se apresentou uma solução poderosa na frente deles. E nós só podemos agradecer a isso, né? Quando se iniciou lá na casa do Fernando, e ficou conhecida por muito tempo, né, como a casa do Fernando, casa espírita do Fernando, e ele tinha um pavor disso, né, ele detestava isso. Mesmo quando viemos para cá, continuaram muito tempo ser chamada a casa do Fernando. E nesse período, vejam só, ele se ausentou, quem é mais tempo aqui na casa, das palestras, se ausentou dos trabalhos, para tirar a imagem dele vinculada tão forte à CEIU. Para que a CEIU adquirisse a personalidade da instituição que ela é hoje e se desapegasse da persona, do ego dele, que as pessoas colocavam, não que ele queria. Então ele se ausentou desses trabalhos por um certo período, várias vezes. E em 2002, foi quando nós chegamos lá e começamos a estudar com ele, mais outras pessoas, ele nos chamou para dar palestras. Algumas pessoas. O objetivo dele era descentralizar. A palestra era só ele que dava. Então, na época, nós não queríamos, ninguém queria. Todo mundo tinha medo, vergonha, né? Uma coisa perfeitamente normal, né? Como se pegasse, de repente, algum frequentador mais tempo aqui, o Fernando chegasse, agora você vai palestrar. Não, estás doido? Estás louco? Eu não vou palestrar. Então ele colocou 2 palestrantes no mesmo dia. Nós dávamos palestras em duplas. Né? Vejam, é engraçado, mas é verdade. Então era meia hora de palestra, 15 minutos um dava, outro dava mais 15 minutos. Era uma briga entre os 2 palestrantes do dia para ver quem começava. Mas não porque queria começar primeiro, queria começar por último. Essa era a verdade. Então, finalmente, lá em novembro de 2002, então nós adentramos aqui nesta
nesta localidade, nesta casa. Muito pequena, a biblioteca ficava nessa área aqui, uma salinha pequena. Então veio mais doações, outros trabalhadores doaram também livros, né? Na época eu cuidava da parte da biblioteca, mas dar poder a alguém é complicado. Recordo-me que na época, porque assim, né? Eu não tenho muito apego a coisas de imagens, a grifes, carros, mas eu tenho apego danado a livro, né? Naturalmente, né? Para mim aquilo era o meu troféu. Outras pessoas botam seu troféu numa imagem de roupa, num carro, numa casa, né? O meu troféuzinho, né? A minha ilusão era na questão do conhecimento, né? Era nos livros. Então, o primeiro ato, depois de passar ali meses em estudo com o Fernando, de chorar, de me beliscar, pô, acorda para a vida, acorda para Jesus, né? Foi eu doar uma boa quantidade dos livros que eu tinha em casa. Sou bem sincero, não doei todos, tá? Mas mais da metade dos livros que eu tinha em casa, para a sorte da minha esposa, né? Hoje ela já reclama da quantidade que eu tenho lá, mas imagine na época. Doei para a biblioteca. E a gente, quando faz uma coisa assim, a gente acha, poxa, como eu estou bem, né? Que nada. Aí eu tinha um esmero de cuidar com os maiores detalhes dos livros. Meu Deus, será que vão devolver? Vamos cuidar, cuida aqui, vamos organizar assim, assado. Ou seja, você não se desapegou ainda. Você fez de conta. E nós, no nosso dia a dia, nós fazemos muitas vezes isso. Fazemos de contas que somos bons. Fazemos de conta que nos apegamos a alguma coisa. Meramente uma aparência ou uma ilusão que a gente tenta. Tá certo, em nenhum momento foi uma coisa premeditada, foi uma coisa que eu queria iludir os outros. Mas aí que está o danado. A nossa mente, o nosso psique é como um quarto em penumbra. Sabe? A gente está acostumado com aquela penumbra e enxerga as coisas daquela forma. Tudo perfeito, consegue lidar, tudo. Mas de repente alguém, o foco lá de 40 watts, bota um de 100. Poxa, meu Deus, como está sujo esse quarto. Aí você começa a perceber detalhes que você não percebia. Isso é muito legal, é muito bom. Isso eu sou extremamente, vou ser eternamente grato ao José Fernando, a CEIU, por me cutucar, por me fazer constantemente me sentir mal pelas minhas atitudes. Porque quando a gente está achando que a gente está super bem, a gente não muda. Time que está ganhando não se mexe, como se diz. É preciso ficar insatisfeito com as nossas falhas para a gente mexer o quadril da cadeira. Só com cobrança. Só cobrança faz isso. Então, quando as pessoas dizem, mas ali cobra muito, ou, não, o espiritismo tem que ser uma coisa alegre. Tem que ser alegre, sim. Mas também tem que ser real, tem que se cobrar. Eu não vou agora porque o meu amigo ali fez uma coisa errada, vou fazer vista grossa? Mas não é porque eu vou usar agora um ar de superioridade para dar uma bronca para mostrar que eu posso. Não. Eu vou lhe mostrar, olha, isso aqui está errado. Não você, mas essa atitude não. Porque eu sou amigo, eu quero que ele se melhore. O problema é que nós costumamos fazer isso muito com os outros. Muito pouco conosco. E aí, a gente costuma criticar os outros 30 vezes no dia. 10 vezes nós. E esses 10 vezes, nossa, já é muito para nós. E a gente acha, mas eu tenho moral para criticar o outro, porque eu também me cobro. Mas você cobra muito, 3 vezes mais o outro do que você mesmo. Isso é ter moral? Diz uma história de Mahatma Gandhi, o grande hindu que libertou a Índia, que uma mãe levou, após ele ter toda a sua fama, levou uma criança para que o Mahatma lhe ajudasse a educar, porque ele está comendo muitos doces, eu brigo, mas ele não me obedece. Peça,
Mahatma que ele não coma mais doces como ele tem comido. Volte daqui a 1 semana. A mãe voltou 1 semana depois. Mahatma olhou para a criança, não coma mais doce. A mãe, tá, mas por que você não falou 1 semana atrás se era só isso? Eu pensei que ia ter todo um ritual, alguma coisa fabulosa. Não, senhora, é que há 1 semana atrás eu estava comendo muito doce. Eu precisei fazer 1 semana de esforço próprio para ter, então, moral de corrigir aquela criança, aquela pessoa. Então é muito fácil criticar. É muito fácil nós nos apegarmos na atualidade aos pensamentos negativos. Temos que cuidar com isso. A vida não... Nós olhamos os noticiários, sabemos de histórias. Essa semana mesmo que passou, soube de 3 histórias cabulosas, criminais. E eu me deixei envolver. E fiquei muito triste, pensando assim, nossa, mas que mundo! Mas é uma ilusão. Lembra do quarto agora, na penumbra e na claridade? Quando nós damos vazão ao negativismo da vida, nós só vamos enxergar o negativo. Quando nós enxergamos a claridade, a luz, quando temos fé, crença fortemente embasada na realidade espiritual, tudo se encaixa na visão global que nós temos, dentro da visão espírita. Percebemos que as coisas têm se encaminhado de uma forma constante. Nunca a humanidade esteve tão evoluída. Pasmem. Parece um paradoxo. Mas como, André? E toda essa violência, esse sofrimento, essas tristezas, toda essa escuridão que se apresenta? Mas pensem também. Quando nós despertamos essa percepção espiritual, aí sim nós não estamos mais em sintonia com a ignorância. Aquela ignorância que até pouco tempo atrás nós nos comprazíamos, ou éramos indiferentes, que nem percebíamos, agora nos aparece como uma coisa selvagem, uma coisa primitiva. Até pouco tempo atrás, o pai jamais cuidaria da criança. Hoje, meu Deus, a preocupação dos pais é estar junto do filho, na educação. É uma mudança imensa historicamente. Não faz muito tempo atrás, no Coliseu, se colocava pessoas para degladiar até a morte. E isso era visto pela população como algo normal. Era um prazer. Hoje nos soa como uma coisa bestial. Em geral, as pessoas que pensam diferente não fazem parte da média da população. Nós são pessoas psicopatas hoje em dia. Mas o psicopatismo era uma coisa normal nas nossas vivências atrás, se pararmos para pensar. Então, como dizer que o mundo não está evoluindo? Está. Nossa percepção hoje do bem e do mal é muito diferente. Nós temos um feeling, uma sensibilidade para as coisas muito mais apuradas. Nós ficamos pasmados quando vemos uma criança que foi uma jovem violentada. Isso era prática comum há séculos atrás. Era prática comum, até entre os familiares. Casamento, né, entre incestos, hoje nos soa como uma coisa, é considerado crime nas leis humanas. Nas leis humanas, vejam só. Então, sim, o mundo tem evoluído. E é preciso que o Espiritismo nos cobre agora os detalhezinhos, aqueles pontos em que nós ainda não percebemos, que achamos que é normal a atitude no dia a dia, mas não é. Assim como séculos atrás as atitudes mais violentas eram normais e foi necessário vir Jesus e dizer, dai a outra face. Quem é o bom samaritano?
né? Porque o samaritano era uma pessoa malquista pelo judeu, pelo hebreu na época, né? E ele fez aquela palavra do bom samaritano, passou-se todos, o fariseu, que era a pessoa mais instruída religiosamente, o saduceu, mas veio um samaritano que era mal visto pela sociedade judia, e ele parou para ajudar aquele homem que estava machucado. Hoje, é crime você ver uma pessoa machucada e não parar para socorrê-la. É negligência. E nos soa moralmente pernicioso. Mas há detalhes a mais. Também é pernicioso a fofoca. Também é pernicioso você, de forma muito sutil, direcionar as pessoas a pensarem mal do ciclano que você não gosta. É pernicioso também, né? Muitas vezes você dá uma rasteira no serviço, num colega de trabalho para se sair bem. Há muitos e muitos detalhes. É preciso compreender. E a CEIU tem, nesses anos, trabalhado de forma muito forte nessa cobrança. Então, se montou a CEIU e resolvemos colocar 2 palestras na semana para atender um público diferente. E deu certo. Muitos achavam que, poxa, não teria público para isso. E teve público para isso. Hoje, temos por semana em torno de 200 a 300 frequentadores diferentes. É um público grande para a nossa casa. Era uma casinha amarela, muito tempo o pessoal falava, a casinha da Odebrecht. Casinha amarela da Odebrecht. Trouxemos, em 2004, fizemos no Viena Park Hotel um seminário sobre passe de fluidoterapia. Trouxemos Jacob Mello, que é um dos grandes estudiosos da área de fluidoterapia, autor do livro O Passe, que é uma bíblia assim sobre estudo de passe, e autor do Manual do Passista, que é um livro mais simples, de melhor entendimento, de forma geral. O trouxemos, foi muito bem quisto, já praticávamos as técnicas do passe estudadas por ele, através do José Fernando, que as trouxe de Pernambuco, dos centros que ele lá participou, do centro, principalmente do Chico Xavier, do Centro Espírita Chico Xavier, em Recife. Aplicando técnicas de dispersão durante o passe, como outros de concentrador. Enquanto aqui na região, ainda hoje, se aplica somente concentradores, já desde 2000, desde o início na casa do Fernando, já se utiliza outras técnicas. Isso é importante? O que acontece com um médico, com um farmacêutico, com um enfermeiro que para de estudar? O seu conhecimento não será mais útil? Será, sem dúvida. Será ainda útil. A espiritualidade irá usufruir disso. Mas perderá a oportunidade de ser mais útil. De ter um tratamento com melhor resultado. Sim, porque os espíritos têm a sua parte, nós também devemos fazer a nossa. Porque, se vocês lembrarem no passado, na nossa região era muito forte a benzedeira, quando ela pegava o seu galinho, ela ficava fazendo uns gestos rápidos. Sem saber, ela estava fazendo o dispersivo. Não era a questão do galinho em si, qualquer erva que ela usava, mas sim o dispersivo. Por ser ela um magnetizador, tinha efeitos positivos. E com base nisso foi se estudando dentro do Espiritismo, através desse senhor Jacob Mello e tantos outros. E se vocês pesquisarem na internet, vão encontrar lá o seu Divaldo Pereira Franco, o maior orador espírita e na atualidade o líder do espiritismo, do movimento espírita no Brasil, por mérito, aplicando passes dispersivos. Porque ele foi um dos professores do José Fernando em Recife, na área de estudos. Então trouxemos em 2004, quem pôde estar presente aproveitou muito, pôde levar conhecimentos a outros centros, quem não o fez perdeu a oportunidade de ser mais útil.
Neste mesmo ano, tivemos a grata oportunidade de publicar nossa primeira obra psicografada através do José Fernando. O Espírito Jonas psicografou o Resgate Libertador, que estaremos em breve republicando, em homenagem ao aniversário da casa. Em 2005, outra obra psicografada, a minha preferida, né? Caminheiros do Bem, um livro de 100 páginas, mas que tem uns conhecimentos interessantíssimos ali dentro, em particular na área que mais me interessa, que é a sexualidade, né? Uma história fantástica de um irmão que durante séculos caminhou perdido na área da sexolatria. Em 2006, uma terceira obra, Veja Quantos Frutos, no Templo do Reencontro, a irmã Magnólia, publicando. Em 2008, teremos uma obra de autoria do próprio Fernando, do seu estudo de anos que resultaram nas inteligências múltiplas enneagramáticas, é lançado o Arqueologia do Ser, que será a base para uma renovação dentro da CEIU, na área de estudos de autoconhecimento, de reforma íntima plena dentro da casa. Em 2009, lançamos uma coletânea de obras, de textos psicografados, Contos do Outro Lado. Em 2011, sai a obra que eu sou autor, Enfrentando a Sexolatria. Então, temos várias obras lançadas pela casa para divulgação de conhecimento, sendo que a palestra pública ainda é algo muito importante. Porque se vocês lembram, como eu falei para vocês, na minha prepotência do passado, achava que eu sabia alguma coisa. Mas aí eu descobri o seguinte, que ninguém pode adquirir verdadeiramente um conhecimento melhor se estuda somente por si mesmo. Nós necessitamos, não somos ilhas isoladas, necessitamos um dos outros. Quando eu me forço a escutar uma palestra, mesmo contra a minha vontade, eu sou obrigado a escutar não o que eu acredito, não o que eu consigo enxergar, não o que eu gosto de pensar, mas sim a opinião de uma outra pessoa. E é nisso, nessa atitude simples, humilde, que nós crescemos verdadeiramente. Escutar a palestra. Por isso que é muito importante, e o Fernando frisa constantemente em reuniões para voluntários e frequentadores, vocês têm a obrigação de uma palestra por semana escutarem. Mas escutar, parar, escutar, e até nisso o Fernando nos dá o exemplo. Hoje temos mais de 15 palestrantes na casa. 15 palestrantes. Quando geralmente, infelizmente, o orgulho disfarçado sutilmente em outras casas espíritas faz com que o médium estrela, porque assim se considera, muitos médiums, queira centralizar tudo na pessoa dele. É a palestra que eu dou, eu faço a palestra, a direção e a leitura. E a oração final ainda. Até nisso nós temos uma ordem para a questão moralizante. Um dirige, faz a oração, outra leitura, outra palestra. Quem fez a oração aqui não vai fazer oração lá embaixo na fluidoterapia. Tudo pensando na questão de não incentivarmos o orgulho próprio. É uma lição importante, simples. Mas está aí, muitas vezes vocês estão aí sentados e não percebem. Vem? Como tem coisas que se a gente não escuta os outros, a gente deixa de perceber. Então ele formou mais de 15 palestrantes. E ele, sinceramente, tem café no bule, né? Para estar aqui na frente e dar uma palestra diferente da outra. Se ele quisesse, não precisaria. E a casa não perderia, não. Porque eles têm uma sintonia muito boa com a espiritualidade. Mas ele fez por quê? Porque não é certo uma casa se sustentar numa persona, numa personalidade. Muitas vezes,
Um trabalhador daí não é colocado numa palestra, pode ficar interiormente melindrado. Poxa, não me botam mais na palestra. Eu já vi o Fernando ficar às vezes 1 mês, 2 meses sem dar palestra. Quando ele sente o quê? Que as pessoas estão idolatrando ele de novo. Porque isso é uma coisa muito... é uma falha de instrução no espiritismo. O médium, ele não tem nenhum poder, não tem nenhum dom sobrenatural. E mediunidade, ele tem mediunidade. E mediunidade não tem vínculo moral. Tanto que teremos vários médiuns de atitudes infelizes. Agora, sim, a sintonia, sim, tem a ver com a moral da pessoa. Quem tu és, como médium, tu saberás, então, quais são os espíritos que te acompanham. Por isso, comumente, a gente fala, cuidado, aqui na região tem muito essa cultura não é? Leitura de mão, né? Sortista. Cuidado, minha gente. Como é que tipo de espíritos estão lá? Uma pessoa que aceita dinheiro, que mercadoliza, profissionaliza uma coisa que é de graça. Jesus já falou, dai de graça o que recebei de graça. Há de se ter mais instrução dentro da doutrina espírita. Mas aí também se acaba indo para um lado equivocado, como eu fui. Amai-vos. Devemos desenvolver uma percepção sentimental, emocional. Porque como vamos sentir Deus se nós não nos esforçarmos, se não nos disciplinarmos, se não aprendermos? O instruir-vos não é intelectual. É também, mas não é unicamente isso. Ele é junto. Educar-se emocionalmente, educar-se moralmente. Muitos de nós falam, poxa, eu levo a cesta básica para aquela família, participo lá no CVV, participo de outra instituição, estou lendo todas as obras do André Luiz, estou lendo as obras da codificação. Pô, mas chega lá no serviço, aquele cara me faz perder a paciência, eu estouro. Ah, no trânsito aquele cara me furou a frente. Ah, sou obrigado a ser enérgico com as pessoas. Ó, desculpa. Ser enérgico, né? Não estou sendo grosso, estou sendo enérgico. O outro é grosso, eu sou enérgico. O outro é, perdão da expressão, um pamonha. Eu sou cauteloso. O outro é um apressadinho. Eu sou ágil. É sempre assim. O vocabulário melhor para nós e o pejorativo para o semelhante. É uma pena que é isso. E aí continua aquele vazio, porque amai-vos não é assistencialismo somente. A caridade é uma árvore que tem vários galhos. Assistencialismo é um. A caridade começa em casa. A caridade começa você se educar, se instruir para controlar teu emocional. E aí você leva tudo aquilo, faz um monte de assistencialismo. Ah, mas por que Deus me coloca aquele indivíduo no caminho que me faz perder a calma? Deus não tem culpa disso. Você que não tem controle emocional ainda, você não está se exercitando, leva tempo. Leva muito tempo para se educar emocionalmente. Para vencer um medo, uma fobia. Leva tempo para você vencer, de repente, uma intolerância para com pessoas que têm uma personalidade, um comportamento diferente do seu. Leva tempo. Não adianta ficar neurótico. Também, se não é para se cobrar de forma exagerada, no sentido de cobrar, mas ficar de braço cruzado, não adianta. Cobrar e ficar na cama chorando no travesseiro, não adianta. Não cobrar, dizendo que isso é da minha natureza, que isso faz parte de quem eu sou, é o outro extremo, o outro equívoco. É a outra desculpa, no fundo do quê? De tudo, orgulho. É isso que a CEU tem pregado nesses anos todos. Conhecer quem nós somos
por que que nós pensamos e agimos de determinada forma e por que também o outro age assim e o outro assado, nos ajuda a desenvolvermos a tolerância. Mas não é o fato de sabermos isso sem nos cobrar, sem ter força de vontade de querer nos cutucar a ferida. Só a leitura não vai resolver nada. Mas é o cutucar a ferida que resolve. É preciso que nós busquemos conhecimento. Se eu não tenho fé na vida, se eu ainda sou negativo, se eu critico constantemente, levante e já critico as circunstâncias, se eu já critico o outro, se eu já se a minha visão está viciada nisso, eu preciso de um tempo, eu preciso montar um planejamento. Não vou mais ler jornais. Eu, André, posso fazê-lo. Eu tenho hoje eu posso ler uma coisa negativa e enxergar diferente. Eu não vejo, semana passada, por pouco eu não fiquei num ar de negativismo. Mas toda a instrução que eu tenho procurado nesta vida me ajuda. Porque daí eu pego um livro e relembro que a reencarnação existe. Está comprovada a reencarnação, através de várias pesquisas. Vão estudar. Ah, mas onde está? Cheio de pesquisa. Vai pesquisar. Para de querer esperar as coisas de bandeja. Tem aí um monte de livro, tem internet. A internet é uma maravilha. Aí o pessoal só critica. E realmente, se você está viciado, tem que deixar de usar a internet. Seja porque você entra num Yahoo, num Terra, tá lá qual é a manchete? Alguma fofoca de celebridade. Eu me recuso hoje, diante do meu estudo, de entrar em qualquer texto sobre a vida alheia, sobre uma celebridade. Que me interessa? Que utilidade vai ter isso? Por que que eu sinto vontade e prazer em saber que o ciclaninho se separou da ciclana, que está com outra, ou que agora, como é que eu vi numa manchete, aquela moça do programa lá raspou o cabelo. O que interessa isso para mim? O que interessa isso para vocês? Por que interessa ainda? Vocês têm que se questionar isso. Por que vocês sentem prazer de ver aquela briga que acontece no Big Brother? Vocês não... Meu Deus, se eu não chegar em casa mais tarde e não ver o Big Brother hoje, eu me corto os pulsos. Né? Por que isso? Vocês já pararam para pensar qual é a utilidade disso para vocês? E assim, mas por que... A questão não é assim simplesmente, não vou mais ver então, o que o André falou. Não quero que vocês não vejam porque o André falou, ou porque o Fernando falou, porque a Anice falou, porque a Kátia falou, seja lá quem falou. Eu quero que vocês analisem por que vocês sentem vontade sobre esses assuntos. O que leva no interior de vocês a desejar isso, a sentir prazer ainda disso. Lembra dos antigos romanos que sentiam prazer no Coliseu de ver as atrocidades? Hoje não é atrocidades, mas são essas pequeninas coisas que nós temos que nos questionar. Por que eu sinto prazer de ver o conflito alheio? Né? A história do outro. Será que eu estou tão frustrado, então, com a minha vida, que eu quero me transferir na imaginação para o do outro? Para a celebridade? O que perpassa no meu íntimo? É isso que é reforma íntima. Não é decoreba do Evangelho. Também, recordo que nesses anos, começamos um trabalho com grupos de jovens, era no início o Roberto e eu, desistimos, paramos por vários problemas. Hoje temos a felicidade que se iniciou de novo uma evangelização juvenil. Hoje, se não me engano, é a Kátia Freiner e o Alexandre que estão à frente. Temos hoje a evangelização de infantil, que acontece paralelo aqui à palestra, né? Que a Kátia Freiner também está à frente, junto com a Gisela. Temos uma sala para que as mães com bebês possam vir de suas casas assistir à palestra. Iniciamos há alguns anos a gravação das palestras em DVDs, vendendo, porque também tivemos a lojinha, para arrecadar fundos, porque isso aqui
infelizmente, não é plasmado, né? Eu já tentei, 3 horas eu tentei em casa plasmar dinheiro. Não dá, gente. Não dá, não teve jeito, né? Então tem que se pagar essas coisas. Colocamos ali, colocamos no final, para deixar o ambiente mais confortável, para vocês poderem escutar a palestra desse chato, né? Então vejam que nós precisamos arrecadar fundos. E nesses anos criamos várias situações. O DVD, e quantas pessoas levaram, às vezes, para a esposa ou para o marido, que não vinha aqui, porque há um preconceito. Hoje, já com esses filmes espíritas, dissipou muito. Mas há 10 anos atrás, havia um preconceito, principalmente em Blumenau. Vai lá fazer batuque na casa espírita, a pessoa levou um DVD, viu uma palestra, viu que não era nada disso, e começou a frequentar. Olha o alcance que as coisas têm. Então a tecnologia é bem-vinda. A internet, às vezes você tem que deixar de lado, mas se você quiser aprender com a internet, tem tudo lá. Tem apostilas, manuais, cursos. Só não aprende coisas novas quem não quer. Mas se você tem um vício de uma fofoquinha, de uma sexolatria, porque o erotismo lá é descabado, cuidado com seus filhos, é um vício. Cuidado com você, não é? Tem que ser um Gandhi, né? Vou cobrar como? Da boca para fora? Porque é fácil. E geralmente a gente faz isso, cobra da boca para fora. A nossa biblioteca hoje está chegando em torno de 1000 volumes. Então, só no estudo, é de graça. Vocês sabem? Todos sabem? É de graça a biblioteca. Não paga nada. Você pode levar para casa, ficar um mês com o livro, renovar. Tá aí? E aí, qual é a sua desculpa? É má vontade, né? Nós iniciamos, e hoje tem então esse grupo de jovens. Tivemos já na casa, hoje está desativado, grupo de teatro espírita. Fomos o primeiro grupo de teatro espírita da cidade. Nos apresentamos na Noite Cultural Espírita, em 2008, no Riemenblau. Primeiro grupo. Tivemos uma grata satisfação, principalmente o Alexandre, que ele tinha 2 atrizes gêmeas, me foge o nome delas agora, né? Extremamente tímidas, né? Uma tinha aula, a outra se apresentou nesse dia e foi formosa. Foi a maior felicidade para ele, principalmente, que é professor de teatro, foi o fundador desse grupo, e para todos nós, outros que eram integrantes, que vimos o crescer da pessoa emocionalmente. Então tivemos também grupos de teatro, iniciamos aqui na cidade. Já fizemos pesquisa mediúnica, fazendo perguntas a espíritos sobre determinado tema, que era os grupos de inteligência. Hoje está um pouco, estamos endividados aí com o professor espiritual aí, mas vamos ver, né? Não é, Roberto? Temos sim assistência social, mas o nosso foco não é fazermos grandes assistências sociais. Nós resolvemos, quando vocês trazem os seus alimentos, suas fraldas, nós temos famílias específicas que às vezes estão passando o quê? Por necessidades, gente. Às vezes você vê uma casa de material e acha que a pessoa está bem. Mas a pessoa pode estar desempregada, tem vários motivos. Quantos de vocês talvez já passaram necessidades e ninguém da família sabia? E todo mundo achava, porque você tem o seu carro, tem a sua casa. Nós procuramos os infortúnios ocultos. Também ajudamos muito instituições sociais. A Beatriz costuma ser uma ponte forte quando os hospitais necessitam de apoio material. Então é isso que nós procuramos frisar. Mas nós temos dado um pão muito mais poderoso que o pão material para vocês. Que é aquele pão que nos dá vida. Que é o conhecimento espírita. Que é a cobrança, o melhoramento íntimo, gente. Temos dado, desde o início, através da Kátia, cursos de passe. Não precisa ser passista, mas para conhecer a metodologia, saberem mais. E no último ano tivemos 1 ano de curso profundo sobre os grupos de inteligência. Para tentar nos melhorar. Porque tudo isso é importante. Hoje,
pessoas estão nos vendo, adquirindo conhecimento através da internet. Em vários cantos do país e até fora do país. Nós temos acesso ali. Há uma TV aqui na salinha para as mães, junto com os bebês, poderem acompanhar dentro do possível, né? Quem tem filho sabe. A palestra. Nossa, tanta coisa boa. Temos os livros de vibração que nós fazemos. Teve uma época que fazíamos até... hoje, devido ao número de voluntários, nós temos 30 voluntários com trabalhadores hoje. Íamos em casas, em certas circunstâncias específicas, fazer evangelho no lar. Durante alguns anos acompanhamos um senhor aqui na rua, o senhor Miller, durante seu desencarne, fazendo evangelho na sua casa, porque ele não podia mais se locomover até o centro espírita. Estava em impossibilidade devido à sua alta idade, não tinha mais condições. E ele tinha um pouquinho já problema de surdez, então a gente tinha que ir lá no ouvidinho falar mais alto para ele. Mas fizemos. Todas as segundas temos tratamento específico para casos mais complicados dentro da fluidoterapia. Conversa fraterna desde o início, individual. Nunca com duas pessoas te analisando. Como é que você vai falar os teus problemas para duas pessoas te encarando? Já é difícil com uma. Imagine duas. Sempre foi a nossa filosofia aqui na casa. A conversa fraterna, o passe de tratamento e a palestra, porque ninguém vai se curar plenamente a doença física se não mudar a sua forma de conceituar a vida. É impossível, é só estudar, tem lógica. E muito mais fizemos ainda. Quando eu digo fizemos, nós, trabalhadores e voluntários que aqui estamos, que participamos, né, de várias formas. Tivemos, às vezes, necessidade, passamos dificuldades financeiras, e aí chegamos até a fazer uma macarronada aqui dentro, num sábado à noite. Deus me livre de ter que fazer de novo. Um trabalho que... Jesus! Mas foi uma macarronada, olha, excelente. Não engordou porque foi fluidificada ali. Foi joia, gente. Café colonial, é verdade. Fizemos também. Para arrecadar fundos, como a gente diz. Então, a gente tem muitas historinhas, muitos detalhes. O Roberto Carrilho, certa feita, lendo um livro, A Tribuna da Umidade, em que, no mundo espiritual, os espíritos vinham e falavam as suas mazelas. Montou um grupo que foi o embrião, mais tarde, em que a Silvana assumiu com muita destreza, que é o SOS Depressão. Muitas pessoas aqui mudaram a sua vida completamente graças à metodologia desse curso. Conversando com a Gisla, ela falou de algumas dinâmicas que no início se praticava, que auxiliou muitas pessoas. Foi uma ideia do Roberto Carrilho. Inclusive, ele estendeu por um curto período aos trabalhadores e voluntários da casa. Fazíamos depois das palestras ainda. Sim, nós fazíamos depois das palestras. Às vezes você pensa, né? Poxa, eu queria participar. Olha, você tem que estar preparado para participar. Pelo fato seguinte, quando eu pergunto qual é o prazer que vocês sentem nessas coisas triviais, porque você tem que abandonar. Temos palestra pública domingo e mesa mediúnica. Temos sábado agora, cursos. Temos quartas-feiras, palestra de novo. Terças, curso de espiritismo. Temos a casa de São João Batista, que a Anice e o Fernando praticamente sozinhos mantiveram durante anos. Indo para lá do dinheiro deles aqui, de carro, voltando, pagando aluguel. Até o dia em que a gente se juntou de ultimato e começamos a ajudar, mas um pouco tempo ajudamos. Aí é um e outro trabalhador aqui que ajuda mais. Mas a Silvana, a Kátia, a Gisela, né? Eu particularmente peco muito nesse aspecto. Claro, eu tenho meu serviço, blá, 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 posso inventar desculpas. Mas quem tem vontade consegue as coisas. Quem tem vontade arruma tempo. É difícil, tem períodos conturbados? Tem. Mas a vida toda?
Até quanto você vai se perturbar? Não é que a vida é perturbada, você está se deixando perturbar. É preciso escolher hoje o que você quer seguir na sua vida. Escolha sabiamente. Bem, gente, eu só queria que vocês tivessem essa noção de tudo que envolve a CEIU, né? De como ela é importante para nós, voluntários e trabalhadores, e eu creio que para muitos frequentadores que já estão mais tempo na casa, e outros que estão chegando, talvez espero que se encontrem. Se não se encontrarem, procurem, continuem, não desistam. É preciso, mas é importantíssimo, não caia na prepotência de achar que você é o dono da verdade. Vá vivenciar com outras pessoas, vá vivenciar o que você aprende. Se cobre e ache alguém que cobre você. Porque a gente só se cobra daquilo que enxerga. E a gente não tem visão plena ainda, né? Muita paz a todos. Tenham uma ótima semana, né? Espero que possamos todos nos confraternizar sempre dentro da luz da doutrina espírita. Obrigado. Obrigada, André.